Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, a coragem de ensinar, a vocação, as dificuldades e o potencial transformador de um professor do Parker J. Palmer, editora da Boa Prosa, mais de 500 mil de exemplares vendidos, um clássico sobre educação nos Estados Unidos da América. Com essa obra aqui, ó. Se você em determinados momentos tem dúvida de por que ensina, este livro apresenta algumas ótimas respostas. Eu sou professor de coração e há momentos na sala de aula em que mal consigo conter a alegria. Quando meus alunos e eu descobrimos territórios desconhecidos a explorar, quando conseguimos encontrar uma saída, quando nossa experiência é iluminada pela vida relâmpago da mente, então ensinar, né, é o melhor trabalho que eu conheço. Mas em outros momentos, a sala de aula é algo tão sem vindo ou doloroso ou confuso e me sinto tão impotente para fazer alguma coisa sobre isso, que a minha afirmação sobre ser um professor parece uma farsa evidente. Nesse momento o inimigo está em toda parte, naqueles alunos de outro planeta, na matéria que eu pensei que sabia e nessa minha doença que me faz continuar ganhando a vida dessa forma. Que todo fui de imaginar que havia dominado a ciência oculta. Mais difícil de adivinhar do que borra de café e impossível de ser ao menos aceitavelmente bem executada pelos mortais. Se você nunca teve dias ruins ou se não se importou com eles, este livro não é para você. Este livro é para professores que têm dias bons e ruins e cujos dias ruins trazem aquele tipo de sofrimento que surge apenas de algo que se ama. É para professores que se recusam a endurecer seus corações porque amam seus alunos, o aprendizado e a vida na área da educação. Então é um profundo, comovente, apaixonado e inspirado relato do chamado e das dores e delícias de ser um professor. Leitura obrigatória para qualquer professor em qualquer nível, do John Kabat-Zinn, da Universidade de Massachusetts. Por aproximadamente 40 anos, Parker Palmer trabalhou junto a professores e outros profissionais que escolheram suas profissões pelo coração, mas que podem perder o ânimo devido ao turbulento e às vezes tóxico mundo em que trabalham. Milhares de leitores beneficiaram-se com a coragem de ensinar, que transporta professores para uma jornada interior, reconectando-os a eles mesmos, aos estudantes e seus colegas, para que recuperem a paixão pela profissão que escolheram. A coragem de ensinar parte de uma simples premissa. A boa prática docente não pode se limitar à técnica, mas deve ser embasada pela integridade e identidade do professor. Tal prática pode assumir inúmeras formas, mas bons professores são necessariamente presentes na sala de aula, profundamente conectados com seus alunos. As conexões são amarradas no coração do professor, o lugar onde intelecto, emoção e espírito convergem. Bons professores traçam uma poderosa teia entre eles mesmos, as suas questões e seus alunos, ajudando-os a traçar seus próprios caminhos. Parker Palmer reflete sobre uma década onde ele e seus colegas do Centro para a Coragem e Renovação vêm ajudando milhares de professores e outros profissionais a recuperarem sua integridade e sua identidade na vida profissional. A realidade brasileira é ainda mais difícil, mas os motivos que levam pessoas a se dedicar à educação são os mais nobres. Está na hora do Brasil acordar e valorizar os seus professores. Essa é uma tarefa indispensável para sermos uma sociedade mais justa. Ler este livro é reforçar a consciência disso, é estimular que a postura diante dos desafios da sala de aula seja trabalhada, mas é também um reconhecimento ao trabalho prestado por milhões de brasileiros que se dedicam a transmitir o conhecimento, mesmo que não tenham seus esforços reconhecidos. Como diz Palmer, é preciso que os melhores professores se unam. Já traduzido para 6 idiomas, a coragem de ensinar vem agora mexer com o coração e o brilho dos professores brasileiros. O Parker J. Palmer é um escritor, professor e ativista. Seu trabalho fala profundamente a pessoas em muitas áreas de atuação, incluindo educação, medicina, religião, direito, filantropia e o setor público. Autor de 7 livros, incluindo os best-sellers Let Your Life Speak e A Hidden Holiness. Sua atuação foi premiada com 10 doutorados honorários, entre vários outros prêmios. Ele é PhD pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, e vive em Madison, Wisconsin. Isso é um pouco dessa obra, né? Da cultura do medo. E não tenhais medo, né? Bora lá? Infelizmente, Pearson acrescentou à sua defesa um lápis freudiano. O homem científico tem, acima de todas as coisas, que procurar eliminar suas opiniões. Pode parecer ambíguo, mas eu chamo de profecia. Nos 100 anos que se seguiram depois de Pearson ter escrito isso, o objetivismo seguiu sua meta de eliminar a individualidade com um êxito considerável em ocasiões em que um aluno tem que perguntar se pode usar a palavra eu em uma autobiografia.
Minha argumentação contra o objetivismo tem sido normativa até agora. Ele, receoso tanto da individualidade conhecedora quanto da coisa conhecida, distancia a individualidade do mundo, além de deformar nossas relações com nossas disciplinas, nossos alunos e nós mesmos. Mas há um argumento ainda mais convincente contra essa forma de saber. Ela não dá uma explicação fidedigna sobre como o saber realmente acontece, mesmo no cerne da ciência. Nenhum cientista conhece o mundo apenas mantendo a distância. Ainda que conseguíssemos construir um muro objetivista entre o conhecedor e o conhecido, não poderíamos saber de nada a não ser do muro. A ciência requer um envolvimento comum, um encontro real entre o conhecedor e o conhecido, e esse encontro tem momentos de distância, mas não seria um encontro sem momentos de intimidade também. Qualquer tipo de saber relacional motivado por um desejo de entrar em uma comunidade mais profunda com o que sabemos, porque um historiador estuda um passado morto para revelar quanto desse passado vive em nós hoje, porque um biólogo estuda o mundo mudo da natureza para permitir que ouçamos sua voz falando sobre o quão entrelaçados estamos na ecologia da vida, porque um estudioso de literatura estuda o mundo da ficção para nos mostrar que os fatos nunca podem ser entendidos sem uma comunhão com a imaginação. O saber é o modo como estabelecemos uma comunidade com um outro que está disponível, com realidades que nos escapariam sem o tecido conjuntivo do conhecimento. Ele é uma forma humana de procurar por relações e, no decorrer dessa busca, ter encontros e trocas que inevitavelmente nos alterarão. No mais extremo do seu alcance, o conhecimento sempre é comunitário. A história, agora famosa, da bióloga Barbara McClintock, esclarece o fato de que conhecemos as coisas ao nos conectarmos com o mundo, e não nos desconectando dele. Ela, que faleceu em 1992, aos 90 anos de idade, ficou fascinada no início de sua carreira com os mistérios da transposição genética. Embora sua pesquisa fosse rejeitada como algo radicalmente heterodoxo, ela levou adiante até fazer descobertas que mudaram o mapa da genética moderna e foi reconhecida em 1983 com um prêmio Nobel. McClintock não tratou sua disciplina como objeto nem abordou com a noção padrão de que seu dever era analisar o material genético reduzindo a fragmentos de informação. Ao contrário, ela o abordou a partir da suposição de que seria melhor entendido como um fenômeno comunitário. Como disse um escritor, McClintock fez uma descoberta crucial ao reconhecer que a genética dos organismos vivos é mais complexa e interdependente do que se acreditava. Ao observar como os genes funcionam em seu meio, ao invés de considerá-los apenas como entidades isoladas, ela descobriu que pedaços de genes podem se mover nos cromossomos. Isso está na equação genética, né, de Rosser, The Science. Quando Evelyn Fox Kelly entrevistou McClintock a fim de escrever sua biografia, ficou claro que a premissa comunitária do trabalho da pesquisadora ia muito além da relação entre os genes. Ela incluía a relação entre os genes e a cientista que os estudava. Kelly queria saber o que permitiu que McClintock lançasse um olhar mais a fundo e além dos mistérios da genética do que seus colegas. A resposta cientista, segundo Keller, foi simples. Ela nos diz repetidas vezes que é preciso ter tempo para olhar, paciência para ouvir o que o material tem a dizer a você, a abertura para deixar que ele venha até você. Acima de tudo, é preciso ter uma sensibilidade quanto ao organismo. A Feeling for the Organism, The Life and the Work of Barbara McClintock, a obra da Keller. É claro que a ciência de McClintock se distinguiu por um pensamento analítico preciso e dados impecáveis. Não se ganha um prêmio Nobel sem isso. Mas dados, lógica e a distância que eles proporcionam são apenas um extremo do paradoxo da grande ciência. Quando pedem a cientista, possivelmente a maior do século XX, que dê nome ao cerne do seu saber, ela sempre usa a linguagem da relação, da conexão, da comunidade. Como diz um comentarista, ela obtinha um conhecimento valioso, demonstrando empatia com seus pés de milho, mergulhando nesse mundo e anulando a fronteira entre objeto e observador. Na equação genética, né? De genes, do gênero, não sei. Que ela resume o gênio de McClintock e o gênio de todo o grande saber em uma única e brilhante frase. Ela, em sua relação com espigas de milho, alcançou a mais alta forma de amor, um amor que permite a intimidade sem a aniquilação da diferença. Essas palavras excepcionais descrevem não apenas a essência da ciência de Barbara McClintock, mas também a essência de toda a relação autêntica que um humano possa ter com a história, com a natureza, com outras pessoas, com coisas do espírito. Elas descrevem um jeito de saber e viver que ultrapassou o medo do outro e atingiu um respeito, até uma necessidade por essa autoridade.
O verdadeiro interesse por trás do objetivismo não é dizer a verdade sobre o saber, mas sustentar nosso mito exibicionista de que conhecimento é poder. E de que com ele podemos governar o mundo. As pessoas costumam mentir em um esforço para negar seus medos, e o objetivismo mente sobre o nosso conhecimento e o nosso poder na esperança de evitar a angustiante evidência diante dos nossos olhos. Estamos arruinando e não governando o mundo. O conhecimento moderno nos permitiu manipular o mundo, mas não controlar seu destino, isso sem falar do nosso. O fato que se torna cada vez mais evidente na medida em que o ecossistema morre e nossos sistemas humanos falham, de fato, ao nos desconectar do mundo, o objetivismo nos levou a ações tão dissonantes quanto a realidade de que uma catástrofe parece inevitável se mantivermos essa posição. O objetivismo, longe de dizer a verdade sobre como sabemos as coisas, é um mito cujo objetivo é alimentar nossa fantasia agonizante de ciência, tecnologia, poder e controle. Se ousarmos transitar pelo nosso medo de praticar o saber como uma forma de amor, talvez possamos abandonar nossa ilusão de controle e iniciar uma parceria com a autoridade do mundo, encontrando o nosso lugar no ecossistema da realidade. Talvez possamos ver de modo mais claro quais ações são vivificantes e quais não são, e nesse meio tempo participar de modo mais pleno de nossos destinos e do destino do mundo, do que daquele que fazemos em nossa busca por controle. Essa forma relacional de saber, em que o amor elimina o medo e a criação em conjunto substitui o controle, pode nos ajudar a recuperar a capacidade de estabelecer conexões da qual depende a boa prática docente. Então não tenhais medo. O medo está em toda parte, em nossa cultura, em nossas instituições, em nossos alunos e em nós mesmos. E ele nos isola de tudo, cercados e invadidos por ele, e como podemos ultrapassá-lo e nos reconectarmos com a realidade por amor ou ensino-aprendizagem. O único caminho que conheço para nos levar a essa direção é aquele com a placa que diz espiritual. Ele é tão fundamental à condição humana que todas as grandes tradições espirituais se originam de um esforço para superar seus efeitos em nossas vidas. Com palavras diferentes, todas proclamam a mesma mensagem: não temais. Embora as tradições variem muito quanto aos modos como propõem nos fazer ultrapassar o medo, todos oferecem a mesma esperança. Podemos escapar à paralisia causada por ele e entrar em um estado de graça no qual encontros com a autoridade não nos ameaçarão, mas sim enriquecerão o nosso trabalho e as nossas vidas. É importante observar com cuidado o que esse ensinamento central quer dizer. Não temais. Não quer dizer que não devamos ter medo. Se quisesse dizer isso, poderíamos rejeitá-lo como um conselho impossível de perfeição. Ao contrário, quer dizer que não precisamos ser os nossos medos, o que é uma sugestão bem diferente. Quando eu era um jovem professor, ansiava pelo dia em que conheceria o meu ofício tão bem, seria tão competente, tão experiente, tão poderoso que poderia entrar em uma sala de aula sem sentir medo. Mas agora, com os meus 50 e tantos anos, sei que esse dia nunca vai chegar. Sempre terei medo, porém não preciso ser o meu medo, pois há outros lugares da minha vocação a partir de onde eu posso falar e agir. Cada vez que entro em uma sala de aula, eu posso escolher o lugar dentro de mim de onde a minha prática docente virá. Da mesma forma que posso escolher o lugar dentro dos meus alunos para onde essa prática será direcionada. Não preciso ensinar a partir de um lugar receoso, posso ensinar a partir da curiosidade, da esperança, da empatia, ou da honestidade. Lugares tão reais dentro de mim quanto os meus medos. Posso ter medo, mas não preciso ser o medo. Se estiver disposto a ficar em algum outro lugar em minha paisagem interior. Ansiamos por um lugar diferente no qual ficar. Eu não conheço descrição melhor desse anseio do que a do poema de Rilke, citado no início da introdução. Não ser isolado nem pela menor divisão, excluído da lei das estrelas, o íntimo que é, se não o céu intensificado, tomado de aves, profundo com os ventos do regresso. Do Rainer Maria Rilke. Isolado é o nosso estado habitual, mas há dentro de nós um anseio constante pela conectividade, um anseio de viver sem a menor divisão entre nossas almas e as estrelas distantes, entre nós mesmos e a autoridade do mundo. Ansiamos por uma comunidade com o outro porque sabemos que nos sentiríamos mais à vontade em nossas vidas com ela, e não mais como estranhos uns para os outros e forasteiros nesse planeta.
São trechos dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever. Ativar o sininho, guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, o que você tem achado dos vídeos. Sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possível. Eu gostaria aqui de agradecer os mais de 2.400 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que olham por conta de o conteúdo que passo por aqui. Deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários. Que eles compartilhem nossos vídeos, compartilhem nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.